Gente, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês, dar uma boa noite, dizer que essa live está sendo organizada pelo nosso Instituto de Pesquisa e Prevenção, Estudos e Suicídios, né? IPES, com o intuito da gente estar falando um pouco do tema da nossa pesquisa, que acabou de ser lançada, né? Essa semana, e com muita felicidade, a gente, em menos de 48 horas, já tinha mais de 600 respostas. Isso foi fantástico. Então, mas mais do que isso, a gente sentiu a necessidade de falar sobre. E para falar sobre, nós convidamos o nosso querido Dorian Borges, que é professor de Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, do PPCIS da UERJ. Ele é pesquisador e especialista em estudos de crime e percepções e crenças em torno do medo. Além disso, ele é um velho e amigo colaborador, primeiramente do GEPESP e hoje do IPES, não seria diferente. Então, a gente agradece imensamente a oportunidade de ter esse convidado ilustre aqui conosco, para poder falar um pouco da pesquisa, da qual ele é o autor, ele é o idealizador desse trabalho, e que nos deu a honra de poder estar trabalhando junto para a realização desse trabalho. Então, Dorian, muito obrigada por estar aqui. Esqueci mais um detalhe, ele também é autor do livro O Medo do Crime na Cidade do Rio de Janeiro, que, para quem não conhece, é esse livrinho aqui. Ele já está esgotado, mas para quem quiser, escreva para o IPES. Caio, depois, por gentileza, Caio Brasil é o nosso assessor de comunicação, que depois coloca para nós o e-mail do IPES.Brasil com o link, Dorian, do PDF do seu livro, para quem quiser obter, porque já teve, ele é tão bom que já foi esgotado. Bem, e eu, para quem não me conhece, eu sou Deise Miranda, eu sou pesquisadora, também especialista nos estudos de violência, só que, ao longo da minha carreira, acabei acrescentando a violência e políticas públicas a questão da saúde mental. Então, por isso, hoje, eu sou diretora executiva do IPES, além de coordenar as áreas de ensino e pesquisa. Então, para mim também é uma alegria estar aqui e poder colaborar com esse trabalho tão importante que nos faz estar reunido aqui nessa noite de hoje. Bem, como é que vai funcionar o nosso trabalho? Nós pensamos, né, quando eu digo nós, eu e Dorian, a gente teve uma conversa antes e decidimos que nós faríamos 4 momentos. O primeiro momento, nós traríamos discussões mais conceituais, porque nesse livro que eu acabei de citar, Dorian explica para nós, eu aprendi com ele, as concepções, os conceitos de medo, de crença, crenças de perigo, que podem explicar o medo em diferentes circunstâncias sociais. Então, assim, é um primeiro momento mais conceitual, para que a gente possa entender no que a pesquisa está inserida em termos de fundamentação teórica, tá? E depois passaremos para o tema da noite, né, que é a nossa pesquisa, falando sobre o coronavírus em tempo de medo e quarentena. E por isso a gente vai dar um tempo maior para que o professor Dorian, né, possa falar um pouco mais. Eu vou fazer algumas perguntas e a gente vai ter, ele vai ter a oportunidade de explicar detalhes sobre a pesquisa. Depois nós vamos abrir para vocês, nosso público, e vamos pedir que, na medida que vocês forem tendo dúvidas, tiverem interesse de registrar algumas ideias, alguma coisa que não ficou claro, vão escrevendo aqui no chat, que o Caio Brasil, nosso assessor de comunicação, vai estar organizando essa informação.
né, vai estar sistematizando essa informação para que você não fique sem a resposta. Porque o nosso interesse aqui hoje é fazer com que vocês tenham uma clareza melhor do nosso objetivo. Então, começando o nosso trabalho, né? Vamos abrir com as primeiras perguntas, como eu disse, conceituais. Só fazendo um parênteses, esqueci que ao final das perguntas, nós vamos fazer o encerramento, claro, com agradecimentos, informes, e vamos contar as últimas novidades do IPS, dos nossos cursos abertos, nosso cronograma, e o que o Dorian também quiser informar aqui, nós vamos disponibilizar, porque esse é o momento da gente também estar dividindo o nosso trabalho. Tá certo? Então, vamos começar. Caio, pode dar a voz ao nosso querido Dorian, que eu já falei tudo que eu tinha que falar, né, Dorian, querido? Pode falar. Fique à vontade, né? Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, Dorian, para que você explique para o nosso público o que são as crenças de perigo para explicar o medo. Por que não crenças de medo, mas crenças de perigo para explicar o medo? Bom, como é que eu construí, na verdade, essa ideia de crenças de perigo? A ideia das crenças partiu de uma perspectiva de que o medo, na verdade, é uma emoção. Então, e que existiam alguns fatores que podiam construir e acionar essa emoção de medo. Então, como é que era isso, né? Então, ao desenvolver, enfim, ao construir os argumentos e ter acesso a uma diversa literatura, eu comecei a construir esse argumento, né? Na verdade, é uma estrutura teórica para se poder pensar inicialmente no medo do crime, mas que agora eu estou abrindo para outros tipos de medo. Esse meu livro, na verdade, foi especificamente pensado para o medo do crime, pensando numa perspectiva de violência. Mas hoje eu estou ampliando essa perspectiva das crenças para outros medos, como a gente vai discutir um pouco hoje. Mas como é que é essa ideia da crença? Na verdade, as crenças, elas são construídas a partir de diferentes fatores sociais. A crença, na verdade, ela é um tipo de elo entre o real e o imaginário. E esse elo, na verdade, é que ele tem um papel extremamente significativo na simbologia, na atividade cognitiva do indivíduo. E a partir nesse processo é que o indivíduo, na verdade, começa a compreender o mundo externo, assume o que é o mundo externo e a partir do seu cognitivo. E pode, a partir dessa percepção sobre o mundo externo, pode compreender algum determinado esse mundo externo e levar esse entendimento para suas emoções. Então, essas crenças, elas são construídas de formas diferenciadas, seja a partir do contexto onde ele foi criado, por exemplo, ou seja, as questões culturais, seja a partir da convivência dele. E aí, hoje em dia, essa questão do que ele ouve, né? E hoje em dia, acho que essa questão do que se ouve, do que se obtém, é muito atual, porque a gente está vivendo o mundo das redes sociais, né? Onde vem muitas informações. E essas informações, na verdade, a gente não só está vivendo um mundo onde a informação ela é passada de uma forma muito rápida, mas a gente ainda tem informações e a gente tem um novo fenômeno, que é um fenômeno da pós-verdade, ou seja, das verdades alternativas e das fake news. E essas verdades, essas pós-verdades, elas são outros fatores que influenciam na construção das crenças. Então, as crenças são construídas a partir de diferentes fatores e esses fatores, a partir dessa crença, então eu construo uma determinada crença e então eu creio, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, que não está dentro dos exemplos que a gente vai trabalhar aqui hoje, só para não dar um spoiler, né?
mas, por exemplo, eu posso acreditar que uma cobra ela é muito perigosa. Isso é uma crença. E a crença ela pode ser real ou não. Mas eu acredito que ela é perigosa e que ela pode ser letal. E, em função dessa minha crença, quando eu entro em contato com essa minha crença, eu aciono a emoção de medo. Mas tem, ou o rato, por exemplo. Né? Mas tem outras culturas em que eu posso conviver muito bem com com esse fenômeno, né? Com um determinado fenômeno, ou, por exemplo, com uma cobra, com um rato. Né? Mas isso tudo vai depender da crença que foi construída em função do lugar onde eu estou inserido. Entendi. Bem, você tinha me dito também, além disso, o seu livro trata, como você mencionou no instante, que existem tipos de medo, né? Quais seriam esses tipos de medo? Existem vários tipos de medo. A gente, como eu falei, quando eu acabei de falar, né? Como eu acabei de mencionar, eu comecei trabalhando com medo do crime, foi o que me levou a construir, a desenvolver o estudo, né? Do medo, né? Até por conta da minha trajetória na área da segurança pública, violência e criminalidade. Então, o meu primeiro medo foi o medo do crime, mas existem vários outros tipos de medo. Eu acabei de passar um tempo no Chile, fazendo um pós-doutorado, e nesse período que eu estava no Chile, eu desenvolvi um estudo e trabalhei com diferentes tipos de temores. Na verdade, diferentes tipos de medo, desculpa, fazendo uma tradução, né? Diferentes tipos de medo. O que a gente classificou como medos tradicionais, ou medos que já são muito comuns às sociedades, e aí especificamente à sociedade chilena, e medos emergentes. Quais seriam os medos tradicionais? O medo relacionado à economia, ao emprego, né? Medo a questões de doença, que a gente vai falar um pouco hoje, medo de catástrofes naturais. No Chile existe muitos terremotos, então as pessoas ficam com muito medo de questões de eventos naturais, né? Então tem alguns medos que a gente classificou como medos naturais e outros medos que a gente classificou como medos emergentes, ou seja, são medos novos na sociedade. Então, na verdade, tem um caráter político e tem um caráter global. E aí, por que político e global? Por exemplo, um exemplo, quer dizer, quais são esses tipos de medo? Medo da agenda feminista, ou seja, são temas que estão entrando na sociedade, mas que têm trazido uma nova discussão e uma nova questão para a sociedade, e isso tem gerado uma nova percepção para as pessoas. O medo de ser classificado como machista, isso a gente percebeu isso lá no Chile. O medo, enfim, de condutas de grupos sociais, de alguns grupos sociais, medo da agenda de igualdade, o medo também da exposição nas redes sociais e do poder das redes sociais. Então, na verdade, a entrada de novos temas na sociedade tem gerado um novo grupo de medo dentro nas sociedades. A gente acabou estudando o Chile, a nossa proposta é expandir isso para outros países, mas inicialmente a gente percebe vários tipos de medo, inclusive novos tipos de medo sendo desenvolvidos. E aí, pensando aqui no contexto brasileiro, a gente tem alguns desses medos são muito corriqueiros, vários deles a gente consegue perceber no nosso dia a dia, e hoje a gente está pensando num contexto de pandemia, né? A gente ainda tem o medo do coronavírus, né? Existem, inclusive, discussões, né? Que medo é esse? O que é isso? O que a gente está vivendo? A gente está vivendo o medo, uma pandemia do medo, né? Inclusive, há essas questões. Então, existe uma série de discussões acerca desse tema, né? Então, assim como tem vários tipos de medos,
também existem diferentes tipos de crença também, que constroem seus respectivos medos. Entendi. Agora, Dorian, você ficou falando aí sobre os tipos de medo em circunstâncias diferentes. Nós dois já vemos trabalhando há mais de 20 anos, né, com temas ligados às mortes violentas. E você sempre trabalhando com homicídio, eu já cheguei a trabalhar com homicídio, acidente, ou seja, nós trabalhamos sempre com a perspectiva da vitimização. E aí, quando você vem, agora nós temos o medo do coronavírus, o medo de morrer, o medo de quê? O que o coronavírus envolve? Isso é uma das questões da pesquisa. Mas aí eu fiquei me perguntando, e inclusive falei, será que é diferente a crença do medo de morrer pela violência urbana? É diferente de morrer por coronavírus? Porque se você parar para pensar, há pouco tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade historicamente violenta, ainda que as taxas de homicídios tenham caído, né? Mas a gente sabe que tem áreas que são os hotspots, né? Onde o risco da morte por homicídio é muito maior. E, certamente, o medo também não ele está presente. Mas parece que saiu da agenda pública. Ninguém mais fala do medo, da insegurança, a percepção do medo, ou a percepção dessa insegurança, que a segurança pública estava no auge, e que agora não é mais, agora é o medo do coronavírus. Então, se você podia falar um pouquinho dessas duas diferenças, o que eles têm de específico? Será que morrer por coronavírus é diferente do que o medo de morrer por homicídio? Ou por que saiu da agenda? Enfim, tem na sua opinião, você acha que isso é diferente em algum aspecto? Partindo do meu pressuposto, da minha perspectiva de construção, tem suas diferenças porque a gente está falando da construção de crenças, né? Então, as crenças que constroem o medo da morte, né? E, sobretudo, da morte gerada pela violência, é diferente da construção da crença que é gerada por uma doença. Então, tem essa primeira diferença que é a mais importante dentro da minha perspectiva, tá? Então, acho que essa é a primeira questão que eu queria levantar. A segunda questão que eu gostaria de pontuar diz respeito ao momento que a gente está vivendo, que é um momento muito, muito diferenciado, né? É muito específico. Se a gente começa... o Observatório da Segurança da Cândido Mendes lançou recentemente um levantamento falando sobre os tiroteios no Rio de Janeiro, falando sobre o número de mortes no pós-pandemia, né? No período de março, né? Eles compararam antes e depois do início da pandemia, né? E a gente percebeu que houve uma redução bem significativa do número de tiroteios depois do início da pandemia. Então, assim, não só o número de tiroteios, mas o número de mortes em função dessas intervenções, né? Isso tem um impacto, claro, sobre a construção das crenças das pessoas, né? Voltando para a perspectiva que eu tenho desenvolvido. Mas uma coisa que eu acho que é extremamente importante eu acho que diz respeito a como que as pessoas elas levam as vidas delas. E, sobretudo, quando a gente está falando também do próprio coronavírus. As pessoas, na verdade, no seu dia a dia, antes do coronavírus, elas atravessavam muitas dificuldades para chegar aos seus respectivos... Pensando num contexto de favela, por exemplo, tá? Que é um contexto onde tem um conflito armado, né? Seja gerado pelo próprio Estado ou seja gerado por diferentes facções, né? Grupo de tráfico pela milícia, né? Enfim, diferentes tipos de conflito. As pessoas que moram nessas áreas, para ir ao trabalho ou para voltar para casa, enfim, para se locomover ou para viver,
né? Elas já passavam por algumas situações de dificuldade, né? Inclusive com muito medo, né? Medo de morrer por uma bala. Eu não costumo chamar de bala perdida, eu costumo chamar de bala achada, porque ela encontra corpos, encontra pessoas, né? E essas pessoas acabam sendo, elas têm que atravessar essas dificuldades. E hoje, dentro desse novo contexto, que é o contexto do coronavírus, né? Realmente houve uma diminuição de conflitos em algumas áreas, né? Mas as dificuldades para as pessoas é completamente diferente, a percepção, né? E aí volta a questão da construção das crenças, né? Para as pessoas, elas já passavam por muitas dificuldades. Então, o coronavírus acaba sendo uma dificuldade, uma nova dificuldade. Então, e aí até pensando na lógica de morte, né? Porque quando a gente pensa em medo, o medo final, né? Ou o medo principal é o medo de morrer, né? Seja da forma qual for, né? Seja de uma forma natural ou de uma forma causada por um outro, né? No caso do coronavírus, muitas pessoas que precisam ir trabalhar ou que se exige, né? Ou seja, o patrão exige que o indivíduo trabalhe, na verdade, quando ela vai ao trabalho, ela já está acostumada a passar por muitas dificuldades, muitos fatores de dificuldade. O coronavírus, na verdade, passa a ser um novo fator de dificuldade. E ela, na verdade, pensando na lógica de medo, bom, eu já estou acostumado a enfrentar tiros. Será que eu tenho medo? O que eu tenho mais medo? Será que eu tenho medo de ficar doente? Será que eu tenho medo de ficar doente e morrer por doença? Eu acabo enfrentando tiros. Então, assim, eu estou trazendo essa lógica, não concordando com isso, tá? Mas eu estou trazendo, na verdade, como que as pessoas podem construir as suas crenças e como elas estão envolvidas dentro do seu dia a dia, tá? Na verdade, todos deveriam estar com muito medo, tá? Porque elas podem ser infectadas, né? Isso pode ter uma série de consequências, seja para o próprio indivíduo ou para os seus familiares. Mas, na verdade, dentro do contexto que elas estão inseridas, a crença é muito importante. E aí, o que é perigo? Perigo é uma coisa relativa. E aí eu volto a dizer, a crença pode ser real ou não. Depende do indivíduo. E é isso que a gente vai querer, e esse é um dos meus objetivos quando eu pensei em fazer essa pesquisa que a gente vai falar daqui a pouco. É tentar compreender um pouco como que as pessoas estão percebendo esse medo do coronavírus. Será que, na verdade, o que leva as pessoas a terem um determinado tipo de medo em relação ao coronavírus? Da onde vem? Como esse medo é construído? Interessante, Doriana, que você falou assim, a trajetória individual das pessoas é muito importante, mas quando você já começou a fazer as primeiras análises, né? A gente comentou isso ontem, a gente já vê que também o contexto em que ela está inserida também importa para entender as construções das crenças, né? Então você tem uma trajetória individual, mas você também esse contexto. Eu acho que já pegando o gancho para falar da pesquisa, eu te pergunto, como é que surgiu essa ideia, além de, claro, do coronavírus ser o tema da pauta da agenda? Na verdade, nós estamos falando de um problema de saúde pública, né? Um problema sério para todo o país, para todo o mundo. Então, assim, fazer um trabalho que vá beneficiar a sociedade, principalmente os gestores, né? Porque se a gente entende como as pessoas percebem o coronavírus e nós vamos entender o comportamento das pessoas em aderirem ou não a determinadas determinações, por exemplo. Então, assim, eu passo para você, Doriana, conta para nós, como é que vê essa ideia, além da relevância da temática? Essa pesquisa, que aí só para falar para todas as pessoas que estão assistindo,
a gente está desenvolvendo uma pesquisa, nós do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, com uma parceria muito importante do IPES, e eu não queria deixar de mencionar uma parceria extremamente importante também do Pablo Nunes, que é pesquisador também tanto do LAVE, é um pesquisador associado também do IPES e é coordenador do Observatório de Segurança também, né? Eu acho que é importante deixar, eu queria registrar, na verdade, esse privilégio de ter o Pablo na nossa equipe, né, de pesquisadores. Bom, como é que essa pesquisa acabou nascendo? Como é que ela veio, né? Bom, eu acho que, em geral, nas pandemias, desastres, questões vinculadas enfim, sobretudo a área de saúde, os pesquisadores, os gestores, os cientistas, eles acabam pensando muito, e faz muito sentido, claro, né? Pensando como conter, como prevenir e como tratar a doença. Só que, e isso tem uma literatura que fala sobre isso, tá? Isso não sou eu, Dorian, que está falando isso, não sou somente eu, mas tem uma literatura que aborda isso. Mas há uma questão que acaba não sendo tratada, ou ela é subestimada, ou ela acaba sendo negligenciada, que são os efeitos na saúde mental e são as implicações psicológicas que essas doenças, que esses fenômenos na área de saúde acabam gerando. Em função disso, que essa pesquisa acabou nascendo. Então, a gente gostaria de tentar compreender como que esse fenômeno, qual o efeito desse fenômeno sobre o medo das pessoas, se tem gerado medo, e que medo é esse que as pessoas têm gerado, tá? E aí, partindo dessa lógica, a gente trabalha com uma ideia de que existem crenças, diferentes tipos de crença, como, por exemplo, a crença de que essa doença é uma doença letal, a crença de que essa é uma questão ideológica, né? Que é um fenômeno ideológico. Enfim, existem diferentes crenças e existem medos, diferentes tipos de medo também, como o medo de morrer, ou da pessoa morrer, ou de algum familiar morrer, ou de ficar doente, né? Seja o próprio indivíduo ou familiar, de ter implicações no futuro, de ficar sem trabalho. Então, existem diferentes tipos de medo também. Além de terem diferentes tipos as crenças que são construídas ao longo nesse contexto, né, que são construídas nesse contexto, existem as manifestações das diferentes tipos de medo. Então, a gente está tentando mensurar, tentando compreender essas crenças e mensurar esses medos nessa pesquisa. Para além disso, verificar qual a mudança do comportamento das pessoas em função desse medo. O que as pessoas estão evitando? Como é que as pessoas estão se comportando diante da pandemia? Como é que as pessoas estão vendo? E, para além disso, que aí isso é uma questão extremamente importante, o que leva as pessoas, qual o perfil das pessoas que estão, que acabam tendo um determinado tipo de medo, e aí dentro, só um parêntese, né? Que dentro dessas, uma crença, né? Um determinado tipo de crença pode gerar o não medo, tá? E acho que isso está muito dentro da lógica desse estudo sobre o medo do coronavírus, porque se eu acredito que tudo isso é uma farsa, isso pode ser um tipo de crença, né? Eu posso não ter medo do coronavírus e me expor, tá? E isso influencia, inclusive, a minha conduta, né? As minhas atitudes, os meus comportamentos. Então, a crença, na verdade, influencia o medo, e o medo, na verdade, tem um efeito sobre o comportamento do indivíduo. Então, a gente quer estudar essas diferentes manifestações nos indivíduos. Então, como que isso está funcionando e quais as relações disso, por exemplo, com as questões relativas à conjuntura política atual, considerando que pensando em política pública, é extremamente importante
a participação de gestores e de atores políticos. Então, uma das coisas que a gente está fazendo para poder mensurar esse efeito é a confiança nas instituições. As pessoas confiam nas instituições? Se sim, que instituição quais instituições ela confia? E a partir dessa perspectiva de confiança nas instituições, qual é a relação dessa confiança nas instituições com o medo e o tipo de medo que ela tem? E eu acho que isso acaba sendo extremamente interessante no sentido de construção de uma percepção sobre a democracia e como, na verdade, conjuntura política ideológica, e como essa percepção, né, sobre a conjuntura política ideológica no país, ela se manifesta, na verdade, sobre as crenças dos indivíduos. Então, na verdade, a pesquisa foi construída um pouco a partir dessa lógica, tentando entender, compreender como que as pessoas elas têm visualizado e têm manifestado esse medo dentro desse contexto atual. Você meio que já me adiantou bastante as temáticas trabalhadas, né, e como é que elas estão correlacionadas. Mas, assim, a gente sabe que o questionário ficou interessante não só pelo fato de ser um tema atual e necessário do ponto de vista social e que tem uma função política institucional muito importante, né? Uma função pública muito importante. Hoje mesmo a gente ouviu na televisão um cientista, um comitê de ciência do Ceará, mostrando o mapeamento que eles estão fazendo de todas as pessoas que podem se registrar no Nordeste para mostrar mais ou menos como elas se comportam. E esse mapeamento vai servir para os gestores poderem tomar decisões imediatas. Isso é a função da ciência, né? Então, eu pensei muito no nosso trabalho, Dorian, porque na hora que eu vi aquele cientista colocando em tempo real onde é que estão as pessoas, como elas estão se comportando, quais são as decisões que elas estão tomando, e disso é necessário, antes de um político dizer se pode ou não pode fazer o lockdown, né? Se pode fazer, ele não vai dizer que vai reunir a equipe dele para pensar. Não, tem evidências empíricas que demonstram isso para ele tomar decisão. Eu acho que essa é a contribuição grande desse trabalho, né? Então, assim, para nosso público desculpa, Deise, que ainda não... Desculpa. E só completando uma coisa que eu queria ter falado anteriormente, e assim, eu acho que essa questão do medo, você estava falando um pouco sobre isso também agora dentro da sua fala, ela tem vários efeitos sobre o comportamento dos indivíduos, porque ela gera ansiedade, pode, inclusive, tanto agora, e ela pode ter um efeito de médio e longo prazo, né? Que são alguns transtornos, ansiedades. E acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente está trabalhando com você, porque você, não só pela nossa amizade, mas também em função essa parceria com você, também vai muito dentro dessa lógica da saúde mental. E uma outra coisa que é importante, para além desses efeitos que são, nesse momento de médio e longo prazo, é o fato de que mais pessoas, provavelmente, né, a gente acredita que mais pessoas estão sendo afetadas por esse fenômeno do medo e, consequentemente, da ansiedade, do que a própria infecção. Então, a gente precisa de políticas públicas. Então, essa pesquisa é justamente para mostrar, um tipo de evidência para que políticas públicas ou atividades, ações, né, possam ser desenvolvidas, possam ser realizadas, seja em diferentes níveis ou por diferentes grupos. A ideia, na verdade, é muito dentro dessa lógica, nesse sentido. Bem, então, a gente, como a gente está falando aqui, da importância não só analiticamente das correlações, possíveis correlações entre diferentes dimensões, mas a gente também está falando da importância
pública, né? Da agenda pública. Então, assim, mas vamos aproveitar o gancho, Dorian, e já vamos fazer uma propaganda convidando quem ainda não fez, não respondeu. Então, para você convencê-los, eu vou te convidar para você falar um pouquinho dos blocos. Como é que está estruturado esse questionário, né? Porque isso vai instigar você que ainda não respondeu. Sem dúvida. É verdade, é verdade. Você que ainda não respondeu, por favor, acesse o nosso questionário. Está lá, está nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook do IPES, tá? Vocês podem acessar o formulário. É um formulário, ele está muito simples de ser respondido, ele é rápido, tá? E ele tem perguntas que são fáceis, ele é de clicar e responde rápido, é só clicar, não tem que ficar digitando nada, tá? Ele é bem um preenchimento rápido. Você pode preencher pelo celular, tá? Não precisa acessar, o Caio acabou de postar o formulário aqui para quem quiser acessar, tá? Então, por favor, preencham. Com certeza. Mas eu vou ver esse formulário. Ficou mudo? Oi. Dorian, cadê você? Travou. Voltei. Coisas da internet. Coisas da internet. Volta contando para a gente aí, Dorian, o que tem como é que está estruturado esse questionário? Pois é, ele tem um bloco de identificação, onde as pessoas podem falar sobre características socioeconômicas. E acho que é uma coisa que é extremamente importante deixar muito claro que a pesquisa, ninguém é identificado, claro, tá? Isso é extremamente importante. Eu vou abrir para falar completamente. A gente tem e aí, quando a gente está falando socioeconômico, são perguntas bem simples e rápidas. A gente tem um bloco sobre percepções e crenças sobre como você percebe o país, na verdade, como está a conjuntura política do país, né, dentro daquela lógica que a gente conversou sobre confiança, né, confiança nas instituições, né? Então, essa primeira parte, uma segunda parte, onde a gente fala sobre crenças e percepções. Depois vem uma parte sobre conhecimento sobre coronavírus. Então, a gente também está mensurando o quanto que as pessoas sabem, né, e conhecem sobre o coronavírus. Tá? E uma coisa que é importante, de onde vem a informação sobre o coronavírus? Que essa também vem dentro da lógica das crenças de perigo, das crenças, porque da onde essa crença é construída. Então, existem diferentes fontes, né? Sejam da TV, das mídias sociais, de conversas entre pessoas, enfim. Então, tudo isso é extremamente importante para a gente compreender. E aí, dentro desse bloco, a gente também fala sobre o comportamento dos indivíduos, né? O que as pessoas estão fazendo ou não fazendo em função do coronavírus, né? Tem um quarto bloco, que é um bloco, na verdade, do IPES, né? Que fala sobre saúde mental, onde a gente trata sobre questões relativas ao que está sendo a influência do coronavírus sobre questões relativas à saúde mental, o que mudou, né? O que as pessoas estão sentindo, né? Em função da saúde mental. E tem, dentro desse mesmo bloco, tem uma escala, que é uma escala internacional, que aí, na verdade, eu estou usando, né? Também reaplicando essa escala de um estudo que foi feito na China, e a gente está aplicando também aqui no Brasil uma escala para mensurar o medo do coronavírus. E o último bloco, para fechar, rapidinho, preenchendo rapidinho, é um bloco sobre experiência do coronavírus. E aí, se a pessoa ou familiar teve experiência com o coronavírus. E aí, as pessoas que participam
da pesquisa, elas podem, e aí elas têm, não é necessário, mas elas podem deixar um contato ao final do formulário. Não é obrigatório, ela escolhe deixar ou não um contato no final do formulário, para que esse contato é para que a gente possa sortear um vale-compra da loja americana. Lembrando que esse vale-compra, na verdade, é um recurso da própria pesquisa. Essa pesquisa não está sendo financiada por nenhuma instituição. Na verdade, como a própria Daisy costuma dizer, essa é uma pesquisa feita pelo amor, né? Então, a base do amor, a base do amor à ciência, né? Então, todas as pessoas que quiserem participar do sorteio, preenche o formulário e, ao final, ela pode ser sorteado um vale-compras de R$250. A gente vai sortear esse vale-compras no dia 15 de maio. Tá? E aí, para todas e todos que vão participar do sorteio, boa sorte. Tá? E a gente está contando, e é independente de participar ou não do sorteio, você pode preencher. E esse preenchimento desse questionário, na verdade, é muito importante para a gente, porque, como a gente acabou de falar, ele é importante pensando na perspectiva de políticas públicas na área de saúde mental. E já fechando o bloco sobre a pesquisa, Dorian, me fala um pouco qual é o maior desafio para nós pesquisadores fazer uma pesquisa como essa num momento como esse que a gente está vivendo de coronavírus? Olha, Daisy, eu acho que para a gente está sendo extremamente um novo desafio para nós pesquisadores, ao mesmo tempo que está sendo extremamente interessante, porque a gente está implementando uma nova técnica de pesquisa, quer dizer, nova para nós. Ela não é uma técnica nova, mas para nós, para um grupo de pesquisadores, acaba sendo nova, que é um tipo de pesquisa pelas redes sociais. E acaba sendo um desafio em função da necessidade do voluntário, da resposta voluntária dos respondentes. Então, isso é um desafio para todos nós. Né? E a gente precisa desse trabalho, dessas respostas voluntárias. Isso é um dos primeiros desafios, os desafios mais importantes para a gente, porque a gente precisa de várias respostas e não depende tanto de nós. Porque normalmente as pesquisas que a gente acaba desenvolvendo, a gente vai à porta das pessoas, bate na porta das pessoas, visita a casa das pessoas pelo menos 3 vezes para poder conseguir uma entrevista. Dá muito trabalho, mas a gente consegue, muitas vezes, olhar para a cara do respondente e falar, pelo amor de Deus, responde, né? E nesse momento a gente não tem como pedir a pessoa, né? Implorar para a pessoa, né? Então a gente está no novo cenário. Para além dessa dificuldade, tem uma outra dificuldade que é mais uma dificuldade metodológica extremamente importante, que está relacionada à ideia de representação da população. Essa pesquisa ela está sendo realizada na cidade do Rio de Janeiro, tá? A ideia é a gente fazer uma pesquisa para que a gente possa falar sobre os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que a gente gostaria é que a gente tivesse respostas de todos os diferentes grupos moradores da cidade do Rio de Janeiro. Isso falando de sexo, né? Falando de diferentes grupos sociais, escolaridade, faixas etárias, enfim, a gente gostaria de diferentes grupos, a diversidade da população carioca, que é gigantesca. E nas redes sociais, a gente também passa por esse desafio, porque a gente também não tem controle sobre quem está respondendo ou quem vai responder. A gente até tem alguns mecanismos para tentar alcançar um determinado tipo de grupo, mas a gente não tem um controle total sobre isso. E, para além disso, nem todas as pessoas ou vão ter acesso à chamada, né? Ainda que a gente use um mecanismo para lançar a chamada para os diferentes grupos, né?
no Rio de Janeiro, mas nem todas as pessoas podem acessam as redes sociais, por exemplo, ou têm rede social, né? Ou querem preencher um questionário. Então, a nossa grande dificuldade é conseguir ter todos os grupos. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tenta fazer, a gente sabe que, de acordo com o tipo de rede social, cada rede social tem um grupo diferenciado de público. Por exemplo, o Facebook tende a pegar pessoas mais maduras. O Instagram tem um grupo mais jovem, né? E a gente também tem lançado também no Twitter também, onde tem pessoas mais críticas, né? Que desenvolvem uma discussão mais crítica. Então a gente tem tentado nas diferentes redes para alcançar diferentes grupos. Então, até voltando a fazer o apelo às pessoas, pensando dentro desse discurso que eu acabei de fazer, da dificuldade, né? Que essa é a nossa grande dificuldade, que é conseguir esses diferentes nichos sociais. Eu peço que, além de preencher o formulário, mas que possam, enfim, divulgar a pesquisa e falar, olha, eu acabei de preencher, foi muito legal, foi rápido, eu acho que essa pesquisa é importante, porque a gente precisa, na verdade, da participação dos diferentes grupos, realmente. Com certeza. Bem, e assim, tem um outro Deise, desculpa, mas tem um outro desafio, que a gente acabou falando, mas ele acabou sendo transversal, mas que ele, na verdade, não é transversal, ele é fundamental, que é recurso. A gente não teve recurso para desenvolver essa pesquisa. E, na verdade, boa, não há patrocínio. E a gente precisa... E, assim, se a gente tivesse recurso, a minha ideia inicial, quando eu pensei nessa pesquisa, era fazer uma pesquisa, por exemplo, a nível nacional. Porque eu acho que esse é um fenômeno no Brasil. Só que a gente não tem recurso para isso. E a gente está fazendo na cidade do Rio de Janeiro. E se a gente tivesse recurso, a gente tanto poderia fazer expandir a pesquisa, e a gente poderia fazer essa pesquisa de uma forma muito melhor. Então, o recurso também é um outro desafio extremamente importante dentro da lógica dessa nossa pesquisa. Com certeza, Doriana. Para a gente fechar e dar a oportunidade a alguém que queira fazer alguma pergunta, eu gostaria eu tinha dito ao Doriana que eu gostaria de aproveitar e fazer pontuar uma questão que tem sido trazida frequentemente, seja por jornalistas ou por colegas que me procuram IPES para falar comigo, perguntando sobre qual é a relação do coronavírus, né, com o aumento do suicídio. A contribuição, como Doriana mesmo já disse, do IPES para essa pesquisa está nesse bloco de saúde mental, porque nós sabemos e já existem pesquisas, tanto internacionais como na própria UERJ saiu uma pesquisa essa semana mostrando que o quanto o coronavírus tem afetado a saúde mental das pessoas, seja gerando ansiedade, depressão, crise de pânico e outras coisas mais. Mas falar do suicídio em tempo de coronavírus, a gente precisa ter cuidado. Quando eu dei uma entrevista semana passada para a Globo Internacional, a correspondente estava interessada em comparar os casos pontuais que haviam acontecido nos Estados Unidos, tanto em Pittsburgh como também em Michigan. E ela, como outros jornalistas, estavam interessados em saber até que ponto o coronavírus e o isolamento social iria aumentar, ou melhor, aumentar o número ou aumentar o risco. E aí eu queria aproveitar e pedir licença aqui ao Dorian para a gente só fazer uma observação, é que é preciso a gente tomar muito cuidado na hora de fazer essas generalizações. Primeiro porque a gente sabe que os dados de suicídio no Brasil
São dados que são organizados, né, coletados pelo Ministério da Saúde e que levam em torno de 2 anos para estar disponibilizado. Então, nós não temos dados de suicídio hoje para dizer se aumentou ou diminuiu, começando por aí. Segundo, nós temos notícias, como ontem mesmo eu recebi uma matéria também americana sobre o suicídio de 3 policiais de São Paulo. E qual era a causa-morte? O coronavírus. Por quê? Eles não tinham pego o coronavírus. Eles tinham se matado porque eles estavam estressados. Essa era a explicação das pessoas que estavam em torno da situação, ou as pessoas mais próximas. Então, a gente fazer esse tipo de afirmação é uma afirmação, primeiramente, muito séria e desrespeitosa com o familiar dessa vítima, com a própria vítima, porque nós não sabemos os motivos, né? E pode gerar uma coisa que a gente tem chamado atenção, que é o efeito contágio. Com a morte do ator, agora essa semana também, gerou uma polêmica enorme nas redes sociais de que por que será que ele se matou? E aí o que as pessoas fizeram? Divulgaram a carta. A mesma coisa é o mesmo cuidado que a gente tem que ter quando começa a pegar, por exemplo, esses jornais americanos, tanto jornais de Pittsburgh como de Michigan, mostravam casos pontuais, por exemplo, um enfermeiro que surtou e se matou, porque ele estava na linha de frente. Uma jovem que teve diagnóstico e se matou. Um idoso que estava muito tempo sozinho e teve diagnóstico de coronavírus e se matou. Então, você vê que são casos pontuais, histórias narrativas que não têm a capacidade de explicar o fenômeno como um todo. Então, é preciso, eu acho que isso também é algo que a pesquisa vai mostrar, que, de alguma forma, o coronavírus afeta a saúde emocional, mas em que medida isso afeta, a gente só vai saber depois que a pesquisa ficar pronta. Antes disso, eu não posso afirmar nada, né? Então, essa é a contribuição. E eu agradeço, em nome de toda a equipe do IPS, ao Dorian pela oportunidade de inserir perguntas sobre saúde mental para a gente entender melhor o comportamento, as crenças e como as pessoas estão percebendo o coronavírus associado com a sua saúde mental. Bem, então, Dorian, você quer falar alguma coisa? A gente pode passar, se alguém quiser fazer pergunta. Se quiser, só precisa levantar aqui o dedinho, tem um negócio aqui chamado Reactions, que são reações, e aí o Caio vai e tira o microfone, né? Tira não, coloca o microfone para que a pessoa possa tirar a dúvida. Se alguém tiver qualquer dúvida ou quiser fazer algum comentário, esse é o momento para fazer o bate-papo. A gente agradece a vocês pela oportunidade de ter esclarecido a pesquisa, mas também é importante a gente ouvir o que vocês acham, se vocês querem falar alguma coisa, estamos abertos aqui para falar para respondê-los ou até mesmo para ouvir a opinião de vocês. Sobre essa questão do suicídio, Deise, como você estava falando, acho que a sua fala é extremamente pertinente. E mais do que pertinente, eu acho que deveria se tornar um tema também prioritário, enfim, em vários setores, porque dependendo do tipo de discurso, de ações, enfim, isso, algumas falas elas podem estimular, né? E eu acho que na verdade, assim, eu acho que todo esse contexto ele realmente gera ansiedades, gera uma série de questões de saúde mental. E acho que por isso, como eu falei rapidamente, eu procurei o IPES para ser esse grande parceiro, para além das nossas trabalhos anteriores, né? Eu busquei o IPES justamente
por essa experiência em saúde mental, mas essa questão das ansiedades, de diferentes, que podem ser, na verdade, ser ampliadas nesse contexto de pandemia, né, e de quarentena, né, e muitas vezes de ficar sozinho, né? Então, eu acho que é extremamente importante a gente ter uma consciência, e aí a importância de pesquisa, de ciência, e acho que isso a gente trazer esse discurso da relevância de pesquisa para a gente poder gerar e trazer, na verdade, discursos e não, enfim, e não trazer ideias sem nenhum resultado através de uma empírico, né? Somente da ideia, né? E também não só isso, né? Sem resultado político, né? A gente não, o que a gente na verdade, quer dizer, político no sentido de o que a gente está querendo dizer, na verdade, a gente quer que seja político no sentido de prevenção, né? Por exemplo, no caso do suicídio, não há evidência enfim, a gente não tem evidência ainda sobre o efeito do coronavírus sobre a ideação suicida, sobre, eu não sei se a Deise caiu, foi isso, Caio? Ah, não, apareceu. Oi. A gente não tem, na verdade, uma evidência científica sobre a ideação suicida ou sobre a tentativa de suicídio ou sobre o próprio suicídio, né? Não temos essa evidência, né? E sobre a questão do medo, a gente também já tem algumas pesquisas que têm tentado demonstrar isso, e a nossa vai mostrar um pouco sobre isso também, e a partir das diferentes manifestações de medo. Então, mas é isso que a gente está querendo verificar para que políticas públicas possam ser feitas e um discurso, e aí pensando também, e aí já vai para uma linha de sugestão, né? Seria muito importante que tivesse um discurso único, único e bem definido, né? Claro, dentro no poder público, né? Pensando em ações, né? E para que não haja nem uma inflamação, né? Inflamação no sentido de, enfim, para que as pessoas possam tanto se prevenir ao coronavírus, mas e ao mesmo tempo, enfim, não ter essa coisa do pânico, né? Então, acho que é extremamente importante ter um discurso único, né? E não um discurso, na verdade, que contrarie, na verdade, de regras, né? Não é isso que a gente precisa, né? Com certeza. Então, vamos bater um papo, que já tem um chat, né? Já tem? Já recebi 2 perguntas aqui. Já. Posso fazer? Sim, pode fazer, por favor. A primeira pergunta foi do Jefferson Lisboa da Silva. Ele perguntou: como desconstruir a crença do medo ao coronavírus? Como o quê? Como desconstruir? Desconstruir a crença do medo ao coronavírus. Boa pergunta. A segunda pergunta, posso fazer a segunda pergunta? Que aí pode. É a da Wanda Quadro, a pergunta. Ela, Dorian, você acredita que com o crescimento acelerado da curva... De quem? Da Wanda Quadro. Da Wanda. Da Quadro. Dorian, você acredita que com o crescimento acelerado da curva, avanço dos casos de óbitos, colapso do sistema de saúde, as doenças emocionais tendem a crescer? São as 2 perguntas que tem até agora. Aí, só para falar, se quiser encaminhar mais alguma pergunta para enviar pelo chat, que eu... Doenças... com o crescimento acentuado da curva, doenças emocionais, é isso? Se você acredita que o crescimento acelerado da curva, do número de óbitos, o colapso do SUS, tende a aumentar. Ok. Posso responder? Pode. Sim? Posso? Bom, Jefferson. Tanto o Jefferson quanto a Wanda fizeram ótimas perguntas. Bom, vou começar com o Jefferson, tá? Como desconstruir a crença? Jefferson, não é fácil desconstruir uma crença, porque você é o Jefferson?
que está levantando o dedo? Ah, não, tá. Ele quer fazer uma pergunta, é melhor ele quer fazer anotar a pergunta. Anota tá no bom. chat, pode ser? Tá bom. Ah, tá, ele vai querer falar. Ah, ele quer falar, tá bom. Tá bom. Na verdade, o ideal bom, só voltando para a ideia das crenças, né? As crenças, elas são construídas por diferentes fatores e às vezes esses fatores, eles são históricos na vida do indivíduo. Às vezes ele vem dependendo do fator, tá? Ele pode vir desde a infância do indivíduo, né? Então, eu tive um aluno que eles, pensando na lógica da saúde, tá? Que ele fez um estudo extremamente interessante, pensando na mobilidade social, mas pensando na mobilidade social a partir da perspectiva de saúde. E ele percebeu que as pessoas que tendiam a não buscar, os pais que não tendiam a ter um cuidado de saúde, enfim, não ter muito cuidado de saúde, os seus filhos, por mais que tivessem uma mobilidade social, também mantinham esse mesmo padrão de cuidados de saúde. Então, eu acho que isso está muito dentro dessa lógica de crença, né? Porque eu acho que isso acaba sendo construído, isso, né? Então, eu acho que barreiras devem ser desmobilizadas. Para além disso, a crença também é construída a partir de informações que vão vindo, né? A gente já falou aqui durante a nossa conversa sobre a questão das redes sociais, sobre informações que estão vindo, por exemplo, nesse momento de fake news, de pós-verdade, né? Enfim, tem uma série de situações que pode influenciar as pessoas a pensarem, a construir suas crenças. Então, só fazendo uma recapitulação sobre as crenças. Então, acho que isso pode depender muito de pessoa para pessoa. Então, uma forma para desconstruir a crença, ou uma tentativa de desconstruir a crença, é tentar trazer novas informações para essas pessoas, né? Como eu tentei, de alguma maneira, fazer a questão da sugestão dentro da lógica para gestores públicos, né? É haver um discurso único, por exemplo, na ideia do coronavírus. Acho que é extremamente importante haver, assim, nos diferentes poderes e níveis do executivo, por exemplo, ter um único discurso do que é o coronavírus, do que ele representa, tá? Trazer informações constantes sobre a situação atual, haver porque assim, à medida que cada um traz uma informação, também pode haver também crenças de que alguém está me escondendo alguma coisa. Há um remédio que ninguém está escondendo, ou isso é uma doença que alguém fez lá para poder destruir não sei o que lá. Então, à medida que há um discurso único de diferentes instituições, diferentes atores políticos, isso pode ter um efeito sobre a construção de uma nova crença, porque são diferentes pessoas falando uma única verdade. Então, essa verdade pode se tornar pode ser mais forte do que a crença que foi construída a partir de diferentes outros fatores. Então, essa é a maneira que eu acredito que seja a mais eficaz para desconstruir as diferentes crenças, tá? E trazendo a realidade nesse contexto enfim, de desconstrução de crenças sobre o coronavírus. Agora, em relação à pergunta da Wanda, eu acho que, em parte, enfim, a sua pergunta também, as duas perguntas são interessantes e enfim, e relevantes, se o crescimento acentuado da curva pode ter algum tipo de efeito sobre as questões emocionais, de saúde emocional, né? Olha, pode ter algum efeito ou não. Pode ter um efeito transversal, né? Ou transversal no sentido, enfim, não totalmente direto, pode ser indireto. Eu acho que isso pode variar
de indivíduo para indivíduo, né? Tem alguns indivíduos que estão mais... Porque isso também é uma questão extremamente importante, como acontece na questão da violência. Na violência, aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, que aí eu também fiz um outro estudo lá no Chile também, tentando verificar a influência das estatísticas sobre o sentimento de segurança das pessoas em relação à violência. E o impacto é muito pequeno, porque lá no Chile, existem pesquisas anuais sobre sentimento de segurança. Então, eu pude fazer um levantamento extremamente interessante. E aí, uma coisa que eu percebi, e eu acho que isso se replica, não, enfim, em função de outras análises também, que as estatísticas acabam tendo uma influência muito mais baixa do que a gente esperaria sobre o sentimento ou a construção das crenças. Mas por quê? Porque as pessoas acabam não olhando tanto para os números. O que é muito mais forte para as pessoas acaba sendo a imagem. A imagem é muito mais forte, por exemplo, se mostrar, por exemplo, pensando em notícia, né? Se mostrar vários caixões, isso vai ter enfim, um efeito muito mais poderoso, vai ter um impacto muito mais poderoso do que, de repente, um aumento de números, mostrar que aumentou X números, isso vai ter um impacto maior sobre essa questão de crenças e sobre o efeito no sentimento. Olha, aqui quem está falando é uma pessoa que gosta muito de números, tá? Eu trabalho com números há muito tempo, mas eu sei que isso tem um efeito diferenciado sobre os sentimentos das pessoas. Então, não tem um efeito direto sobre o sentimento das pessoas. E eu tendo a acreditar que, até porque, na verdade, as pessoas acabam não... Quer dizer, tudo bem que a gente está num momento diferenciado agora com o coronavírus, né? A gente tem um termômetro, né? Onde bom, eu sou um que estou acompanhando todo dia quantas pessoas estão infectadas, né? Quantas morreram, né? A gente tem lá o termômetrozinho. Mas nem todo mundo, isso acaba sendo relevante, porque o que acaba sendo mais relevante é o que acontece do lado. Isso vai ser o relevante. É isso que vai influenciar, e não tanto a estatística. Isso vai ser muito mais... Eu acho que a curva vai influenciar não diretamente a estatística, não o gráfico, mas vai afetar porque mais pessoas que eu conheço vão estar infectadas. Então, vai ser dessa maneira que eu acho que a curva vai ter um efeito. Isso que você está falando é tão relevante, Dorian, que hoje mesmo na televisão uma esposa disse que ela não acreditava. Ela ouvia esses números, mas ela dizia: isso é bobagem, eu preciso trabalhar. Quando o marido dela morreu por coronavírus, ela pediu o coronavírus mata. Então, ela só conseguiu mudar a crença dela com a proximidade, né? Oi, entendeu? Tendo pessoas mais próximas. Mas, enfim, vou deixar o Vinícius, né? Que quer falar? Vinícius, eu conheço Vinícius. Caio... Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem, Vinícius? Tudo bom? Gente, desculpa eu fazer a pergunta oral, assim, eu estou falando... Tudo bem, eu estou no celular e eu não consigo digitar, então vocês me desculpem eu fazer a pergunta e fazer minha colocação oral. Tá? Eu sou Vinícius Israel, sou professor da Unirio, do Departamento de Métodos Quantitativos, e fiz doutorado no IESP em Sociologia. E aí, assim, obrigado aí pela fala de vocês, acho que foi... o que eu queria compartilhar é uma coisa que está me inquietando muito, e eu acho que o debate de vocês vai poder me ajudar um pouco a esclarecer essas inquietações, né? A principal delas é que esse isolamento social, é um experimento gigante que nunca foi feito na história, pelo menos eu não lembro de nenhuma ação social dessa extensão em escala mundial. Você está me ouvindo? Desculpa, não, eu acho que justamente na hora que você foi falar da pergunta,
deu uma cortada. Você tem como repetir? Tenho. Então, o isolamento... Tá ótimo. A questão é que o isolamento social, ele é uma medida que nunca foi tomada fora de guerras, né? Nessa escala mundial. Hoje a internet está ruim. Eu tô vendo vocês bem. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, e aí nessa questão dessas ações de isolamento que foram tomadas pelo governo, que é um grande experimento, a gente sabe muito pouco sobre os efeitos colaterais em grande escala que essas medidas estão ocasionando, né? Então, a gente ficou um mês ouvindo médico infectologista, usando modelos matemáticos para falar de ação pública. Eu acredito que houve um momento que teve uma certa censura dos profissionais das ciências sociais, porque a gente só ouvia médico e economista falando, e os impactos sociais eles são pouco discutidos, né? Uhum. 3 deles eu queria conversar com vocês. Um é vulnerabilidade à pobreza, o segundo é segurança alimentar e o terceiro é a questão da saúde mental. São 3 pontos que eu acho que me preocupam muito por medidas de grande escala que são experimentais. A gente nunca foram tomadas, a gente não sabe e a grande mídia, pelo menos, que é onde as informações chegam, os tomadores de decisão também, que são importantes, não estão basicamente ouvindo aquelas pessoas que estão das ciências humanas, né? Então, a minha questão é sobre esses efeitos colaterais, né? Principalmente, vocês trataram muito da questão da saúde mental, a questão da insegurança alimentar, que me preocupa bastante, porque você tem o cancelamento das aulas do ensino fundamental e você tem o impedimento das pessoas da Baixada de virem para o Rio de Janeiro. Então, são medidas pontuais que afetam profundamente a segurança alimentar das pessoas. E a questão da saúde mental, apesar de a gente não ter estudos ainda, a gente sabe que tem fatores que são propícios a prejudicar a saúde mental, principalmente num grupo muito vulnerável, que são os dos idosos, né? Porque essa doença é uma doença que tem principal foco pessoas de mais idade. Então, eu queria ouvir vocês um pouco, né? Essa questão, esses efeitos colaterais do isolamento social, como é que nós, cientistas sociais, podemos tratar, combater ou discutir em escala mais ampla para ações públicas. O Dorian falou bem, a gente está preocupado em ações públicas, mas se a gente não colocar esses efeitos, a ação pública ela não funciona, né? Então, a gente tem aí um forte corte de classe nessas medidas de ação pública. A gente sabe disso, que tem grupos que a gente não consegue isolar. Tem um gap enorme temporal entre a ação pública e a proteção social que deveria vir conjuntamente. Ainda bem que agora a Fiocruz ela acertou o discurso e ela coloca que o lockdown só é possível com ações simultâneas de segurança alimentar, de segurança na saúde, de áreas econômicas. Eles colocaram isso, incorporaram desde ontem nos meios públicos um discurso integrado de ação pública, né? Então, acho que a minha pergunta é mais sobre esses efeitos. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo de polarização tão grande que você fala isso, você, ao mesmo tempo, já te colocam do lado do Bolsonaro. Ou o Bolsonaro entra no grupo de pessoas que estão falando que os efeitos contra-humanos a partir das coisas importantes e dos efeitos colaterais, né, que eles geram. Então, se vocês puderem falar, desculpa, eu passei um pouco as minhas inquietações para vocês. Tá? Obrigado. Não, Vinícius, acho que essas suas inquietações, na verdade, são, eu acho que eu acho que são as nossas, as minhas, com certeza. Eu tenho conversado isso com várias pessoas. A nossa pesquisa tem um foco mais na saúde mental, mas essa questão que está relacionada à desigualdade, ela é extremamente significativa, né? Que é a questão das diferentes vulnerabilidades, né? Seja a vulnerabilidade da pobreza que você falou, a vulnerabilidade que está vinculada à pobreza em vários sentidos, a questão da alimentação, né? Eu acho que é muito importante. A gente não, o Brasil na verdade não estava preparado, quer dizer, eu acho que ninguém estava preparado, mas o Brasil mais ainda em vários sentidos não estava preparado para
para vivenciar uma situação como essa, né? E não só não estava preparado, e continua não estando, né? E continua não se preparando. E uma coisa que eu tenho visto, Vinícius, e aí eu vou falar mais de Rio de Janeiro, tá? Na verdade, sobretudo nessas áreas que acabam sendo... Porque tem áreas, enfim, tem grupos sociais que há um efeito, inclusive o efeito da saúde mental, mas esse efeito, na verdade, que é um efeito que ele não busca de grupos sociais diferenciados, né? Ele é geral, generalizado, né? Mas tem algumas questões que tem cara, tem cor, né? Enfim, tem um grupo e tem local de moradia, né? Isso é extremamente preocupante. E aí uma coisa que a gente visualiza, que o poder público não tem agido nesses lugares, sobretudo, e aí a gente fala de local de favela, né? E o que a gente vê nas áreas de favela, pensando nessas questões, em o que deveria ser feito nos locais de favela, é o quê? São próprias ações, seja dos próprios, enfim, grupos organizados da favela, né? Eu conheço algumas pessoas que têm desenvolvido alguns trabalhos lá, e aí seja com mantimentos, né? Com máscaras, com álcool em gel, enfim, com algumas coisas nesse sentido. E uma coisa que foi, enfim, que é terrível, né? Mas a gente tem visto facções, né? Grupos criminosos pedindo para as pessoas ficarem dentro de casa de uma forma extremamente violenta, né? Mas tudo isso, por que tudo isso tem acontecido? Porque a gente não tenha visto a atuação do poder público. Isso tudo, na verdade, acaba sendo, em paralelo, à ausência do poder público. Se o poder público tivesse uma participação conjunta, por exemplo, com esses grupos organizados que têm grupos organizados dos moradores de favela que têm feito um trabalho de mobilização, né? Se o poder público ou outras iniciativas, né, inclusive privadas, né, porque esses grupos não têm recursos, eles não têm muito dinheiro. Então, o que eles estão fazendo é a partir dos seus próprios recursos, que são escassos, né? Mas isso quem deveria fazer, quer dizer, quem poderia fazer mais era o Estado. O primeiro a fazer deveria ser o Estado, e o Estado não está fazendo. Então, eu acho que isso isso que você está levantando é extremamente importante. Falando na ideia de segurança alimentar, na cidade do Rio de Janeiro, havia um projeto, eu confesso que inicialmente havia um projeto para que nas escolas municipais tivessem, enfim, refeições, né, para os alunos vinculados às escolas municipais. Mas esse projeto demorou muito para iniciar e hoje em dia eu acho que não está funcionando como deveria funcionar, né? Que acho que isso, na verdade, para muitas crianças, isso tem um efeito danoso, enfim, gigantesco, né? E aí o que se passou, né? Houve uma transição para que as crianças vinculadas às escolas receberiam uma bolsa, uma cesta básica, né? Mas eu não sei se de fato, na prática, isso está acontecendo. Mas aí envolve uma série de fatores, desde o que é prioridade dentro da minha gestão. E essa é uma questão importante, né? Na gestão de alguns atores políticos, esses grupos não são a prioridade. E aí vai para a sua questão inicial. Esses impactos não entram dentro do leque de política pública, porque não é prioridade. Outras questões são prioridades. Sobretudo, e aí eu vou fazer uma fala um pouco mais... enfim, eu acho que o que acaba sendo prioridade, Vinícius, sendo muito... aí eu vou fazer uma análise muito mais grosseira, tá? Mas o que acaba sendo prioridade são as políticas eleitoreiras. Todo o discurso, todas as construções são ou de destruição institucional ou de destruição de outros atores políticos, pensando nas próximas eleições.
né? Eu acho que é tudo, na verdade, muito nesse sentido. Tá? Eu acho que a gente está muito nesse... e não, na verdade, nas consequências do outro, né? Da vida. Né? Vida não importa para os atores, para os gestores políticos. Eles não estão importando com as pessoas. Isso não é relevante. Vida não está sendo relevante hoje. O que está sendo relevante é a permanência, é a manutenção do poder. Isso que está sendo relevante nas diferentes formas de manutenção do poder, né? Seja através da luta entre instituições ou seja através de políticas eleitorais. Eu acho importante, Dorian, eu te interrompi? Ou você daí ia complementar? Não, eu já ia passar para você mesmo. Vinícius, primeiramente, a gente agradece pela sua participação. Eu me lembro de você na época do IESP, né? Que bom que você está aqui hoje com a gente, mas esse debate social, realmente, ele está sendo feito pelas ONGs, né? Que estão se organizando e oferecendo cestas básicas. Mas quando aí eu queria focar, a minha fala ficar em dois aspectos, a questão da desigualdade e a saúde mental. Por que eu digo isso? A gente aprendeu com o velho Durkheim que problema de saúde mental, inclusive o suicídio, eram questões de países europeus, países ricos. Não era uma questão para pobres. E hoje a gente sabe, pelo próprio dado do SIM, do Sistema de Informação de Mortalidade, já tem uma tendência, já mostra uma tendência crescente no número de suicídios em áreas mais pobres no Brasil. Como também existem vários dados, países mais organizados como a Grécia, como até mesmo Portugal e Espanha, que mostrou a relação do aumento da procura de tratamento psiquiátrico e psicológico em tempos de crise do euro. Então, você vê aí nessas experiências, isso foi demonstrado cientificamente com estudos, quando tem crise, aumenta o adoecimento emocional, mas crise econômica. Então, assim, nós estamos repetindo velhas hipóteses que já foram testadas, só que uma se contraria, que é que pobre não adoece. Num país como o nosso, em que saúde mental ainda é tratada como um tema do início do século XX, de uma forma mais precária que você possa imaginar. Foi feito um estudo recentemente pelo Ministério da Saúde, um mapeamento, a geografia da psiquiatria no Brasil. E você vê, em grande parte, mais de 70% do mapa brasileiro, onde não há psiquiatra. E o que nós temos, ainda há uma grande má compreensão do que é saúde mental. Aí você acha que, diante desse vazio cognitivo, dessa invisibilidade da saúde mental, esse país vai estar preocupado, principalmente como o Dorian coloca, que o interesse, o jogo econômico. Por isso, o isolamento social não é interessante. Mas o próprio presidente Trump soube usar, numa brincadeira, num momento em que ele queria, antes de mudar de ideia, que ele queria reforçar o fim do isolamento social, ele coloca que, olha, isolamento social aumenta o suicídio. Né? Mas então ele soube usar instrumentalmente isso, porque ele estava preocupado, né? Uma perspectiva bastante conservadora, preocupado com questões econômicas. A vida não importa. E o perfil do nosso presidente não é muito diferente. E a nossa sociedade também não ainda aprendeu a entender o que é a importância, como é que você vai lidar com a saúde emocional das pessoas quando nós não somos preparados para falar da nossa saúde. Um exemplo tangível que a gente tem é o Serviço de Acolhimento Psicossocial, que o IPES lançou
né, o instituto que a gente coordena, lançou nesse período de pandemia para acolher e oferecer uma escuta e um acolhimento psicossocial, não é terapêutico. As pessoas têm nos procurado muito mais para pedir uma ajuda material, porque esse serviço foi patrocinado por uma empresa que lançou uma campanha de dar uma cesta, um cartão de alimentação para aquele que tivesse precisando, só que também patrocinou o IPES para oferecer o serviço. Então, o que aconteceu no país de uma extrema desigualdade, as pessoas, elas têm fome, claro, mas elas não entendem que elas também têm fome de acolhimento, de auto-amor, de cuidado. E aí elas não sabem nem que elas estão com depressão, porque depressão é bobagem, depressão é uma coisa para rico, depressão é uma coisa que eu não vou sentir. Então, são essas questões que não entram na agenda pública, porque a gente ainda tem esses clichês, né? Esses mitos em torno da saúde mental. E isso, quando está em jogo poder econômico, poder político, fica menos ainda importante. Então, para fechar minha fala, eu digo, a desigualdade social, ela mata muito em circunstância de coronavírus. Por quê? Porque você não vai ter muita gente que vai morrer porque não tem leito, porque não tem aparelho respiratório para todo mundo. Então, nós não temos preparo, como o Dorian falou, para poder dar subsídios para acolher essa população. Por outro lado, nem se fala de como que essa população está vivendo. Se diz, não, as pessoas estão mais depressivas, mais tristes, mas com o quê? Com o coronavírus? Não, com as consequências do coronavírus. É com o isolamento? Pode ser, mas as pessoas estão também, como somos um país pobre, elas estão preocupadas com como é que elas vão comer, como é que elas vão viver, né? E os empresários, como é que eles vão se organizar se nós não temos o apoio do poder público para dar garantias para o empresário se garantir por um tempo. Então, são essas contradições que precisam entrar na agenda, mas nem conseguem entrar porque isso não interessa. Então, não há vontade política, mas que elas são importantes, são, e nós vamos ver as consequências disso quando depois que passar esse período de pandemia, nós vamos ver muitas pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. E é fruto de um trauma como uma epidemia, uma pandemia como essa, né? Você ter que lidar com a perda de uma pessoa querida. Eu e Dorian, nós estudamos isso no livro, junto com o professor Glaucio Soares, sobre as vítimas ocultas da violência, né? Que são pessoas que perdem seus entes queridos, mas que têm a sua saúde mental afetada e, pior, elas sofrem sozinhas porque o poder público não oferece serviço para cuidar delas. E mais, elas nem sequer entendem por que elas precisam falar, porque o quão é importante ser acolhido. E aí, está aí as pessoas adoecidas, e quando chega a questão do luto, que no coronavírus ainda tem um pior, as pessoas não podem ter o fechamento do luto, né? Que é o enclosure, que está na literatura americana, que mostra que o luto ele não consegue ser vivenciado por inteiro quando você não vê o corpo, você não enterra, você não tem a certeza do fim daquele sofrimento, ou seja, da morte materializado. Como o Dorian deu exemplo, é preciso ser alguém próximo, alguém que está longe, a gente parece que não cria empatia, mas alguém que está perto. E imagine você perder um marido, um filho, um irmão, e não poder nem ir ao enterro. Aí nós vamos ver as consequências desse tipo de situação para a sociedade. Uma sociedade doente, uma sociedade com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e uma sociedade que não sabe nem o que é o acolhimento após o trauma,
que é a pós-venção, depois do fato. São ações que são usadas para impedir que outras mortes aconteçam. Isso aí é uma coisa muito comum no caso do suicídio. Desculpa se eu me prolonguei, mas é que esse tema mexe comigo e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, sim, e colocar isso na agenda pública, porque até agora ninguém falou do luto. A gente só fala das mortes, morreu tanto, tem um isolamento, mas e as pessoas que estão ficando? Quem vai cuidar delas? Nós recebemos mais 2 questões aqui pelo chat, que eu vou colocar. O Jefferson Lisboa, ele faz uma ressalva, né, de que houve um aumento, infelizmente, né, no número de violência doméstica contra mulheres durante a quarentena. Verdade. A Wanda Quadra, ela faz mais uma pergunta. Sendo pelo efeito das estatísticas ou pelas imagens, você acredita que se a pesquisa fosse aplicada daqui a 30 dias, apresentaria alterações nos resultados? Quem perguntou isso? Desculpa. A Wanda Quadra. A Wanda, se daqui a 30 dias mudaria? São essas questões. Uhum. Gerson, muito bem lembrado, Gerson, que a gente está num momento de... Esse momento de pandemia, né, e de quarentena, né, houve um aumento da violência doméstica, né? Alguns outros tipos de crime, como os crimes contra o patrimônio, diminuíram, né? Mas a violência doméstica aumentou. E isso, na verdade, tem enfim, os estudos sobre o medo do crime, inclusive no meu livro, né, que a Daisy citou, tá? O medo do crime, eu falo sobre a questão do medo da violência, do medo da mulher, né? E o medo da mulher acaba em várias circunstâncias, e eu acho que nesse momento, e aí eu acho muito bem lembrado, Gerson, confesso que eu tinha pensado em falar sobre a questão da violência doméstica e eu acabei esquecendo. Muito obrigado por me lembrar. Eu acho que nesse contexto, a questão da violência doméstica tem trazido mais ansiedade e aí, na verdade, não só para a mulher, né? Mas especialmente para as mulheres, a violência doméstica contra a mulher, né? Tem trazido mais ansiedade para as mulheres. Porque o que é a questão do medo? Fala sobre aí o medo do crime, né? Fala sobre a questão qual a vinculação da questão do sexo, né? Qual a questão com a mulher, né? É que, em geral, as mulheres, o que a teoria diz, né? Que as mulheres, quando elas sentem medo, por exemplo, de ser assaltada, por exemplo, ou ser vítima de algum tipo de crime, um dos medos que ela acaba vinculando é a possibilidade dela ser violentada sexualmente, por exemplo. Então, assim, a violência doméstica não necessariamente está relacionada à violência sexual, mas está vinculada à ideia de um ente muito próximo, né? E aí, que é um medo, na verdade, imagina, você está dentro de casa e você está falando de um tipo de vulnerabilidade que é muito específico, e aí é muito, enfim, você está dentro do lar e para onde você vai? E sobretudo no momento de quarentena, que todo mundo diz que você não pode sair de casa. Então, para além do fato de você ter outros tipos de medo fora das fronteiras do muro da sua casa, você tem o medo dentro do seu próprio lar. Então, é um momento, enfim, muito ruim, né? E aí que a gente está falando de incidência de violência, né? E eu acho que briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher, né? Se tem uma situação dessa, há necessidade de intervenção, tá, externa. Então, se alguém souber, por favor, metam a colher, liguem para a polícia, façam alguma coisa, porque isso não pode acontecer. E é isso. Eu falei muito sobre violência doméstica contra a mulher, mas é possível contra crianças também, contra idosos, enfim, e outros tipos de violência, tá? E a Wanda falou sobre daqui a 30 dias. Wanda, o meu objetivo, eu não falei, mas o meu objetivo é
que a gente possa realizar essa pesquisa daqui a 90 dias, porque eu tendo a acreditar que comportamentos podem mudar. E que a gente possa estar acompanhando, sobretudo no pós, eu não sei quando vai ser o pós-quarentena, né? A gente não tem previsão disso, mas eu tendo a acreditar que eu acho que muitos sentimentos podem mudar, é uma possibilidade, considerando discursos, novas notícias, sejam notícias sobre... até, na verdade, eu não sei se é a mesma Wanda que falou sobre a curva, mas, assim, pensando dentro da lógica da curva, assim, se eu tenho notícias de que pessoas próximas de mim estão morrendo, isso vai afetar o medo das pessoas. As pessoas podem ficar com... é ela mesma, ela acabou de responder. Então, sim, Wanda, eu acho que isso pode afetar as pessoas. Elas podem ficar mais inseguras. Se tem outras notícias que são outros fatores que estão acontecendo, isso pode... E aí eu estou falando tanto fatores positivos, tanto fatores negativos, e eu espero que fatores positivos também, Wanda, tá? Mas eu não vou mentir para você. A minha expectativa não é das melhores. Eu não acho que a gente terá boas notícias nos próximos tempos. Eu acho que as pessoas vão tender a ter mais um sentimento ruim e mais medo, né? E mais ansiedade com o passar do tempo. Sobretudo, se elas ficarem mais tempo em casa. Porque aí, na verdade, o fato de... por que eu estou em casa? Eu acho que o fator estar em casa pode influenciar a crença, né? Eu estar tanto tempo em casa deve ter algum motivo, né? Por que não estão deixando eu sair de casa, né? Então, todas essas questões aí afeta a ansiedade, enfim, afeta as manifestações dos sentimentos dos indivíduos. Então, eu acho que daqui a 30 dias, 90 dias, as pessoas vão estar se sentindo de forma diferente. Por isso, a minha intenção, junto com o IPES, né, com essa parceria com a Daisy, que como a gente já tem parcerias de longa data, né, há 20 anos que a gente desenvolve pesquisas em conjunto, né, mas a gente quer fazer novamente uma nova rodada dessa pesquisa para verificar como está. Né? Considerando, na verdade, o contexto, se alguma coisa nova aconteceu daqui a 30 dias, daqui a 90 dias, desculpa. O que aconteceu daqui a 90 dias? Por que a gente não quer fazer daqui a 30 dias? Como assim pesquisa respondida? 30 dias depois da pesquisa respondida? Sim. Obrigado, Wanda. Tá bom. Tá bom. Por que não depois de 30 dias? Porque eu até acho que pode haver mudanças em 30 dias, mas se a gente conseguir mensurar em 90 dias, a gente vai conseguir mensurar mais uma mudança maior, e a gente não tem recursos para fazer pesquisas todos os meses, né? E aí e as mudanças todos os meses talvez não sejam tão significativas do que uma mudança, por exemplo, num intervalo de tempo maior. Então, por isso que a gente quer fazer, enfim, num tempo de 3 meses, que eu tendo a acreditar, e isso para mim também acaba sendo muito novo, porque como a gente não tem uma estimativa de tempo de quarentena, do que será, então hoje eu acredito que 3 meses seja um tempo razoável. Talvez não seja, talvez seja menos, talvez seja mais, ainda é uma incógnita. Então, por isso, uma estimativa de 3 meses. Daqui a 3 meses a gente vai fazer uma nova rodada para verificar. O ideal para a gente, Wanda, teria sido ter feito uma pesquisa antes da quarentena, para a gente verificar as mudanças, né? E até uma coisa eu peguei enfim, o Vinícius chegou a falar sobre efeitos, né? E aí a gente teria uma ideia de efeito, né? Do pós-quarentena, né? Na saúde mental, né?
Mas a gente, enfim, não tinha como... O antes, né, Dorian? Teria o antes, teria Então, o antes, o durante e o pós. Exatamente. Aí, com o antes, a gente poderia verificar o efeito da quarentena, porque a partir do antes, né, a gente verificaria qual o efeito da quarentena, né? Então, seria extremamente interessante com isso. Mas, enfim, a gente não pensou... Ainda que estava vindo... chegou um pouco depois aqui no Brasil, mas a gente não pensou nisso a tempo, né? Mas, pelo menos a partir de agora, a gente pretende acompanhar, e, sobretudo, no pós-quarentena, né? Como? Porque eu tendo a acreditar que as pessoas vão mudar suas vidas, seus comportamentos, e acredito que suas crenças, e não só suas crenças de perigo, mas as suas diferentes crenças e formas de manifestações de vida depois de todo esse fenômeno que a gente está vivendo. Com certeza. Bem, obrigada, Wanda, obrigada a todos aí que perguntaram. Caio, tem mais alguma pergunta? Porque já estamos chegando no nosso final, né? Algumas perguntas. Então, a gente abre para fazer alguns informes, agradecendo mais uma vez a participação aí do nosso convidado, pela oportunidade de esclarecer com mais detalhes a pesquisa, né? A oportunidade da gente poder falar brevemente para a sociedade como que as pessoas que responderam o questionário perceberam ou não que se a sua saúde mental foi afetada nesse período, né? E depois, quando a gente fizer pós-quarentena, eu acho que seria também interessante a gente incluir também a questão de luto. Fica uma sugestão aí, viu, Dorian? Porque a gente vai ver que esse vai ser um tema que vai merecer uma atenção. Bem, e passando para os avisos, para quem não conhece, o IPES é um instituto não só de pesquisa, mas também é um instituto de ensino, né? Então, ele se propõe, tem como missão produzir conhecimento para prevenir. E uma das formas é oferecendo cursos com base nas nossas linhas de pesquisa. Nós temos 2 cursos abertos, mas ao longo desse período da quarentena, nós teremos a cada mês 2 cursos, 2 lives e uma palestra. E nossos coordenadores, que estão aqui assistindo, a nossa Cláudia, uma delas é a coordenadora de desenvolvimento humano e organizacional, que na próxima semana vai estar fazendo uma live também falando sobre inteligência emocional nesse momento tão difícil, como promover a inteligência emocional nesse momento difícil que a gente passa e na vida, né? É um tema que a gente vai estar discutindo, mas também temos o curso, que a minha área continua sendo da de segurança pública e saúde mental, então eu combinei as 2 coisas e lancei o curso Segurança Pública e Saúde Mental. É um trabalho que visa construir uma agenda de pesquisa que ainda é muito fraca aqui, pelo menos no Brasil, no que tange os estudos. Ou você tem estudos da saúde do trabalhador, saúde coletiva, mas segurança pública e saúde mental a gente não tem. E esse é uma série de cursos, esse vai ser o primeiro, nós vamos fazer uma série de cursos para poder formar futuros pesquisadores aí que vão nos ajudar a trabalhar o tema e produzir conhecimento sobre o tema e, futuramente, claro, melhores políticas públicas, porque a gente não tem política pública de prevenção de suicídio, nem para a população geral, muito menos para o profissional de segurança pública. E, em seguida, nós vamos ter o curso da nossa coordenadora Cláudia Mourão, que está aí conosco, que vai fazer um trabalho sobre comunicação assertiva e comunicação não violenta nas relações interpessoais, né? Que são coisas que são ferramentas importantíssimas para a gente aprender não só
no nosso dia a dia, na nossa família, mas no nosso ambiente de trabalho. Então, aí fica o nosso convite. Teremos outros tipos de curso, mas nós vamos avisando nas lives, no nosso Facebook e também no nosso futuro site, que em breve vai estar, vamos estar lançando um novo site do IPES, que está em construção, para que a gente possa compartilhar nossos trabalhos. Dorian, você quer deixar algum recado? Falar alguma coisa? Quero sim. Pessoal, no dia 30 de maio, a gente vai estar lançando uma versão preliminar do relatório dessa pesquisa que a gente está fazendo. E a gente vai estar lançando tanto no site, nas redes sociais e no site do IPES, quanto no site do LAVE, que o Caio acabou de postar aqui. Caio, tem como postar de novo, por favor? A gente vai lançar o site, esse site que é o lave-uerj.org. Ele vai ser o nosso site novo. Ele também vai ser lançado no dia 30 de maio também. Tá? Então, eu aproveito... Isso, exatamente. Vão ser 2 produtos lançados conjuntamente. Então, vai ser o site e um relatório preliminar, tá? Onde a gente apresenta os primeiros resultados dessa pesquisa que a gente está fazendo. Então, quem quiser ver os resultados da pesquisa, podem acessar tanto o IPES quanto o LAVE. E a Deise já falou um pouquinho sobre o IPES. Aí para quem quiser conhecer o LAVE, pode acessar esse site. Vai poder acessar, né? Ainda não. No dia 30 vai poder acessar. E vocês vão poder conhecer um pouco do que a gente desenvolve, as pesquisas que a gente desenvolve, os eventos que a gente vai começar a fazer, né? Por enquanto a gente não está desenvolvendo muitas coisas, né? Mas as atividades que a gente desenvolve na UERJ, enfim, as pesquisas que a gente tem desenvolvido na América Latina, enfim, os produtos que a gente tem desenvolvidos, enfim, tem uma série de publicações que a gente vai colocar no site, né? E a vinculação com outro site que é um produto nosso, que é o Homicídios Latam, que é um produto que a gente é uma pesquisa que a gente desenvolve acompanhando as políticas públicas vinculadas à prevenção ao homicídio na América Latina. Então, isso também tem um vínculo com esse site do LAVE, que vocês vão conhecer no dia 30. Então, por favor, no dia 30, entrem lá tanto no site do LAVE quanto no site do IPES também e acessem também o relatório da nossa pesquisa. Tá bom? Ótimo. E muito obrigado pela participação nessa live. E para quem já preencheu o formulário, super obrigado. E para quem vai preencher também. E boa sorte no sorteio do Vale Presente. Tá bom? Tá certo, gente. Obrigada, Dorian. Obrigada, Caio. Obrigada a todos os presentes que ficaram com a gente até agora. Um grande abraço e até a próxima, que será dia 12, terça-feira, no mesmo horário, às 19 horas, com o tema da inteligência emocional. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, Deise, também. Foi ótimo estar com você novamente, minha querida. Beijo, Dô. Beijo a todos. Tchau, minha querida. Tchau, querido.